Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Volta com Futebol 360, vamos falar do Flamengo, o Flamengo de tanta gente, olha aqui ó, melhor que 70% da Premier League. Não foi o Felipe Luiz que falou não, foi o José Boto, o Boto rubro-negro. Fala, diretor! Olha aí, ele comparando o Flamengo com times da Premier League. Abre aspas para o José Boto. Em termos de estética, nota artística, como dizia Jorge Jesus, lembra? Ah, boa referência, hein? É, nota artística, de estética, daquele futebol bonito, bem jogado. Como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento. E não exagerando, não vejo muitos times no mundo com futebol tão atrativo, ofensivo, de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Para mim, o Flamengo é muito melhor do que alguns, vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipes da Premier League. Entrevista do José Boto ao canal Vene Casagrande. Eu pergunto para o Eugênio Leal. Para mim? O nosso querido Capitão América. Ele se empolgou, como a galera costuma dizer hoje? Está emocionado, o José Boto? Ele exagerou? E antes de você responder, imagens ao vivo do treino do Flamengo. Vou repetir. Vou ser chato, vou ser repetitivo, amigo Lúcio. Imagens ao vivo do treino do Flamengo. Estou vendo ali Pedro, o Evair dos tempos modernos. Se eu não me engano, ao lado dele, Léo Pereira, seria isso? Sim, parece que sim. Léo Pereira e o José Boto, o autor das frases que lemos agora. Imagens ao vivo do treino direto do Ninho do Urubu. Enquanto acompanhamos as imagens, enquanto o torcedor do Palmeiras, não, do Flamengo esfrega as mãos, já torcendo, esperançoso pela volta do Pedro, Eugênio Leal fala sobre as declarações do Boto, que apareceu agora na nossa tela. Está emocionado ele? Está exagerando? O Flamengo é a nota artística do momento? Futebol mundial, Eugênio? Então, Abel, o Flamengo tem jogado muito bem. Eu acho que a perspectiva para a temporada é fantástica. É realmente um time muito competitivo. O aponto como favorito para as principais competições que ele vai enfrentar, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O favoritismo não quer dizer que ele já ganhou, ele é o favorito para as competições que ele tem pela frente, mas eu acho que ainda é muito cedo para você estabelecer. Pessoal ligando aqui de telemarketing. Toda hora tem. Você não vai atender o telemarketing, Não. Gente? Ainda bem. É que esse número eu não tinha bloqueado ainda. Avisa aí que você tá no F360, que você não quer comprar nada, vai. Então, o que acontece? Eu não diria exatamente que o Flamengo tem nota artística. Ah, não? Tem nota de competitividade. É um futebol muito legal da gente ver, porque ele busca o ataque o tempo inteiro, ele é intenso, ele marca, ele acelera, ele sai jogando lá de trás com o goleiro da melhor maneira possível, né? O Rossi tem sido muito bem aproveitado no sistema de jogo. E eu acho que é um time que está muito bem, muito bem. Mas daí a estabelecer comparação com o futebol europeu, eu acho difícil. Futebol europeu é uma casinha diferente da casinha do futebol brasileiro sul-americano. E eu acho também que esse tipo de elogio, de avaliação, fica melhor para quem está de fora do que para quem está dentro. No caso, ele está dentro. É um elogio, um autoelogio, porque ele é o responsável pelo futebol do Flamengo hoje. E ele está elogiando a ele mesmo. Quando ele elogia o trabalho do Felipe Luiz, ele fez questão de dizer, quando chegou, fui eu que escolhi o Felipe Luiz. Embora, na verdade, o Felipe Luiz já tivesse sido escolhido pelo trabalho que ele fez antes. Não, mas assim, ele poderia trocar. Sim. Ele poderia chegar, tem carta branca para fazer o que eu quiser, não quero mais o Felipe Luiz. Seria um erro grave dele. Começaria mal. Porque o Felipe Luiz já tinha feito um grande trabalho na gestão anterior. Mas ele assume essa responsabilidade. Então, quando ele elogia o desempenho do Flamengo, ele faz um elogio a ele mesmo. Porque ele, no final das contas, hoje, é o cara que toca o futebol do Flamengo e tem tocado muito bem.
É verdade. Então, eu só acho isso que... Eu quero saber, é bonito, tem nota artística ou não? Porque pelo que eu entendi da sua resposta, você vê mais eficiência do que beleza. É isso? Assim, eu enxergo a beleza na eficiência coletiva. Não é um futebol, assim, de efeitos. Eventualmente tem uma jogada ou outra de mais efeito técnico, né, de plástica, que a gente chama. É um futebol de muita eficiência, o futebol do Flamengo. E isso é ótimo. E eu acho que tem que ser assim, que tem que priorizar a eficiência. E se você enxergar na eficiência a beleza, a nota artística, ok. Mas não é um futebol de efeitos assim e tal, uma jogada, nossa, é um futebol muito bom, muito bom. Por exemplo, você vê um belo gol do Michael, você não vê beleza? Porque ele fala, quando tá feio, esquece. Não, então não pode ter beleza. O Flamengo tem jogadores com capacidade para fazer jogadas de muita beleza. Mas não é exatamente isso que é o maior destaque do Flamengo. O maior destaque é a força coletiva, a intensidade, a competitividade, para mim, é nesse aspecto. Agora, com relação à comparação do Flamengo com o nível internacional, a gente vai ter no Mundial de Clubes. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea. Um parâmetro. E aí a gente vai saber se realmente ele ele é superior a 70% da Premier League. O Chelsea está acima desses 70% da Premier League. O Chelsea, eu acho que ele deixou fora. Big Six ele deixou fora. O Chelsea não é exatamente dos maiores. Big Six ele Big Six. Quando você tira... O Chelsea é Big Six, não tem por onde. Quais são os Big Six, então? Liverpool, Manchester United... Os tradicionais. O United hoje não é Big Six, mas é... O United está lá em 15º lugar do campeonato. Mas eu estou falando de tradição, de camisa. Não, de tradição. Considerado. Aqueles Arsenal, Liverpool, Chelsea... Então é fácil. Então, Big Six é só pegar a tabela e olhar os 6 primeiros, é isso? Não. São os 6 que a gente espera. Eu concordo que ele colocou a azeitona na própria empada. Ele pode. Agora, nós, como analistas... Você vai do popular, né, professor? Ele colocou a azeitona na própria empadinha. Agora, nós não ganhamos nada com esse tipo de comparação de banana com laranja. A gente não tem nada a ganhar com isso. Né? É outro mundo, é outra caixinha, não tem por que comparar. Sobre a nota artística, eu entendo essa questão do Eugênio, mas esse time tem um mérito que ele agrada a gregos e troianos. Né? Ele agrada tanto um analista de futebol, quanto o cara lá da Geral, se é que ainda tem Geral, não é a mesma Geral, mas... Isso que eu ia falar, nós cansamos de falar aqui que agora o Flamengo com Felipe Luiz está jogando o futebol que o torcedor gosta de ver, que com o Tite não era assim. Não precisa ser PhD em futebol para entender esse Flamengo. E essa é a liga legal que deu e que não dava com o Tite. A gente nunca pode esquecer que muito do sucesso do Felipe Luiz tem a ver com o choque térmico positivo, né, da torcida do Flamengo, que não topava aquele futebol para-brisa do Tite e que agora se vê representada por esse futebol. Fato. Então, acho que é nesse ponto que ele falou da nota artística. Perfeito, é um futebol acessível a todos nós, a nós analistas, ao torcedor. Muito legal nesse Ele usa sentido. também o termo ali de que é um time que corre riscos. No meio da fala dele, ele fala sobre isso. Agora, é assim? Normalmente o jogador não gosta desse tipo de peso colocado. Tá? Eu já estou imaginando a conversa do Pedro ali com ele no meio do campo. Será que era isso que eles estavam falando, professor? Meu diretor, dá uma segurada. Só depois os caras vão vir aqui, no calcanhar da gente. Você joga o bailarino, bonito, 70%, quer jogar na Inglaterra. Guardadas as proporções, no vestiário, depois do título da Libertadores, é o Real Madrid, pode esperar. E o Davi Luiz. Dá uma segurada. É isso? A olhada que ele deu pra câmera. A pegada é essa, entendeu? A pegada é essa. Normalmente, o jogador diz, não, o favorito é o outro, eu não. Não, eles jogam mais do que a gente. Aí vem com Premier League, 70%, bailarino, nota artística e tal. Mas, por exemplo, vou Até porque a referência, Abel, é o estadual. No momento, sim. A medida nós vamos ter quando real no estadual? Não. É o que tem agora, ok. Mas ele já pode fazer praticamente o mesmo time ganhou a Copa do Brasil até no final aqui, do ano. nós jogamos 70% mais do que a Premier League. Até aqui, ponto, né? Vamos ver. Jogando o estadual, jogando o Carioca. Não dá para dizer que futebol de Premier League jogando o Carioca. Não dá. Sabe quem, aliás, já foi técnico do Flamengo recentemente, mas fazia isso, você sabe melhor do que a gente, você gaúcho.
acompanha de perto o futebol gaúcho. Quem fazia isso muitas vezes? De elogiar, dizer que o time joga futebol bonito. Quem? Renato. E aí eu te pergunto, você falou que normalmente os jogadores não gostam. O pessoal lá no Grêmio não gostava? Mas aí quando não o tinha Renato problema. falava, nós jogamos o melhor futebol do Brasil. Mas sabe... Quantas vezes o Renato Sabe falou a diferença? isso em início de temporada no Grêmio? Sabe a diferença? Todas. A diferença é que era o Renato. Ele falava e ele bancava. Errado ou não, dando certo ou não. Porque ele tinha esse tamanho. Então ele podia dizer o que ele quisesse. Ele estava autorizado a isso. No Grêmio, ele tinha liberdade poética, né? O que ele quisesse. Ele tinha chave, liberdade, o que você quiser. Então... Ok, o Renato que falou, tá bom e tal. Mas se o time Nem era muito levado a sério. Mas se o time começa a perder, fora Renato. Sim, mas eu lembro que ele falava isso quando ele tomou de 5 do Flamengo, o famoso jogo lá que o Jorge Jesus depois falou 5-1. Ele dizia, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Aí tomou uma cacetada na Libertadores, Então. Aí ficou com aquela cara no Maracanã, né? Aquela famosa imagem dele com a mão na cintura no Maracanã. Mas ele tem liberdade poética pelo que ele representa no Grêmio. Sim. No Grêmio. Tira o Renato do Grêmio, ele fala isso em outro clube, aí ele vai sofrer uma chuva de críticas. Não, e ali a cobrança também foi em cima dele, né? Por exemplo, o Boto agora... Mas é parecido, não é? A comparação que eu fiz é absurda? Talvez O não cara o elogiando personagem, a comparação sim, mas o peso dos... Ele está chegando agora, está construindo uma história agora no Flamengo, né? Então tem isso, o Renato falava e dizia, pode vir. É tudo comigo, é tudo no meu nome. Né? Pro bem e pro mal. Quando ganhava, era ele, quando era ele também. Tem nota artística o futebol do Flamengo para você? Pode ser, no estadual pode ser, Abel, mas eu, com todo respeito aos estaduais, tá? A gente falou bastante sobre isso, inclusive, aqui na abertura do programa. Para mim não é parâmetro. Tá? É muito pior se estivesse jogando mal, óbvio, né? O Flamengo foi péssimo no estadual, não classificou, tá fora na primeira fase. Terrível, Botafogo. Acabou, né? Acabou o Flamengo. Não, o Flamengo foi adiante, tá tudo certo. Mas mesmo sendo estadual, por exemplo, o Flamengo eliminou o Vasco e passou na final contra o Fluminense. Não, ok. Tem esses enfrentamentos com times de Série A também, né? O Botafogo não veio para o campeonato, mas os outros sim. Eu só acho um pouco injustiça, porque, e aí falando do trabalho do Felipe Luiz, né? O trabalho do Felipe Luiz, ele começa antes, ele já tem uma Copa do Brasil. Claro. Ele tem um fim de campeonato brasileiro, cujo sarrafo é mais alto que o do Carioca. A gente está falando de um trabalho... O mesmo time, né? Então, que não começou no estadual, esse trabalho. Já tem um residual importante. Alguns times no Brasil têm um residual importante. Internacional, como o Roger, Flamengo, o Vitória do Capini, que a gente acabou de falar, o Corinthians com o Ramon Dias. Fortaleza. Fortaleza, então, tem um residual Bahia. de outros carnavais. O próprio Bahia. Coincidência. Esses times todos, ou 99%, trocaram ou mantiveram o treinador? Todo mundo manteve, mas todos tiveram razões para manter. Então você só mantém o treinador se estiver ganhando. Não, se eu vejo Se perspectiva no perder, trabalho. tem que mandar embora. Sim, é assim que funciona. Eu vejo perspectiva no trabalho. Às vezes perde, mas você sabe verdade. que o Mano, por exemplo, no Fluminense. Sim. O Mano era um candidato a não ter continuado. Mas a diretoria viu alguma perspectiva no trabalho. Está colhendo frutos. Fernando Diniz, quando foi mantido mais tempo do que deveria, estava errado no Cruzeiro. E assim vai, né? Cada caso é um caso. Continuando no assunto Flamengo, com imagens ao vivo, direto do Ninho do Urubu, o treino do Flamengo. Já em preparação para as competições que vêm por aí. Libertadores, que aliás o Flamengo terá LDU pela frente. Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes. Felipe Luiz falou sobre o Mundial de Clubes. Vamos acompanhar. O que eu mais espero dessa competição e o privilégio que é poder disputá-la. Respondendo um pouco a tua pergunta, como jogador eu tive a possibilidade de disputar todas as competições possíveis. Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Libertadores, Champions League, campeonatos, Copas, campeonatos nacionais. E, claro, um campeonato novo como o Mundial de Clubes da FIFA, como é esse campeonato que vai ter agora na metade do ano, eu não tive a possibilidade de disputar como jogador porque não existia, né? Então eu estou tendo a oportunidade de disputar como técnico e liderando o clube do meu coração, o clube que eu amo, o clube que eu me aposentei.
Não, é especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea, um clube que me recebeu super bem. Tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que é a Premier League e da Copa da Inglaterra, que possamos fazer um grande jogo, porque realmente o Chelsea tem um time excelente, é um dos melhores times da Europa, joga um dos melhores futebol da Europa, dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto e então vão com certeza causar muitas dificuldades. Tá aí o professor Felipe Luiz, que grande jogador, que grande profissional, né? Foi o Felipe Luiz, né? Uma carreira espetacular, enfim, Atlético de Madrid, Chelsea, e o Flamengo e outros. Dá para avançar? Flamengo, essa tela mostra o desempenho na temporada do Flamengo em relação aos rivais do grupo no Mundial em 2025. É óbvio, cada um jogando no mundo aí. Cada um na sua realidade, né? Mas, de qualquer maneira, vale a gente dar uma analisada aí. O Flamengo, 16 jogos, 75% de aproveitamento. Em 16 jogos, fez 33 gols e sofreu 8. Bons números ofensivos e defensivos. O Esperance da Tunísia, 16 jogos, 75% também. E fez 34 gols, fez mais gols que o Flamengo. E você sabe que o Esperance é o último que morre, né? E eu peço desculpas, então, porque eu, humildemente, falei Esperance. E já vi que fui humilhado aqui, porque o professor falou Esperance. Para botar um R no francês é fácil. Professor Celso, um Zelt vem da França, amigo. Chelsea, 14 jogos na temporada, 54% de aproveitamento, 24 gols e sofreu 17. Sofrendo muito gol, Chelsea. E o León, lá do México, 12 jogos, 72% de aproveitamento, em 12 partidas, 20 gols e sofreu 14, professor Celso. Como é que é, professor? É o Esperance? Esperance é o último. Tunísia, colônia francesa? É o último que morre. É o último nesse caso. A gente falou, e vai ser o último aí também. Ou o único que morre. Nesse grupo? Não sei não. Eu acho e o León? Dá para pensar pelo menos no segundo lugar, né? Brigando ali com o León, porque aí são realidades mais próximas. E o Flamengo hoje, na América do Sul, tem uma superioridade maior que a do León. Então, acho que dá para pensar num segundo posto com realidade, com realismo. Flamengo, segundo do grupo, você está falando? Com realidade. Se der tudo errado no jogo. Não pode ser primeiro? Pode. Se der certo no jogo com o Chelsea, aí é festa. Não tá bom? Acho que o Flamengo é o brasileiro com mais possibilidades de ir longe desse Mundial. Até por exclusão. Botafogo desmobilizado. Calma, até lá você não sabe o que vai acontecer. Eu já sei que você vai falar do chegar Tigrinho, um novo Almada, do Paulinho. Não, tô falando do Botafogo. Do próprio Botafogo. De repente o John Textor Resolve botar a mão no bolso? Traz um pouco os olhares para cá e tira lá do Lyon. Para botar a mão no bolso do Botafogo, tem que tirar do Lyon. Tem isso. Aí pega, né? Tem isso. Diga, Eugênio. Acho que o Flamengo... Você viu o Felipe Luiz ali falando, né? Sim. O sonho dele. Acho que o Flamengo tem toda a condição de passar de fase. E, aliás, não é só para o Flamengo, para todos os times brasileiros, o maior desafio é a partir daí. É passar das oitavas de final. Porque aí você começa a pegar já os melhores times. E me parece, assim, um sonho que tange o impossível passar das quartas. A partir daí é uma competição desenhada para os grandes clubes europeus. Mas você já tem o não, não é isso? É isso. O não já está na sua mão. Vai lá e busca. Eu acho que para o Flamengo é muito real a possibilidade de se classificar nessa fase de grupos e passar adiante. Seja em primeiro ou segundo, que parece mais provável quando a gente coloca ali na relação de forças do futebol europeu, né? O Chelsea é um time que não para de contratar, está sempre chegando gente nova e tal. Não conseguiu ainda se transformar no time mais competitivo da Inglaterra, mas vira e mexe, dá lá as suas pancadinhas, ganha de um time desses e tal. Não é o Liverpool, né? Não é o melhor momento do City, mas é um time que é muito jovem ainda, fez muitas contratações recentes de jogadores jovens e está numa fase de crescimento e joga num nível de competição muito maior do que esse que joga o Flamengo.
Quando você falou que no Chelsea não para de chegar gente nova, é gente nova em todos os sentidos, né? Nova na casa e nova na idade. Na idade, vai chegar o Estevão agora no meio do ano. Tá chegando o Kendry Páez também, o equatoriano. Gente... Toda hora eles contratam Kendry alguém. Páez, amigo do Arboleda. Que eles foram pra noitada lá em Nova York e tal. O menino que levou a Arboleda pra noite, não é? Não foi o contrário, O né? Kendry não deve ficar no Chelsea, possivelmente será emprestado. Porque é difícil você conseguir espaço nesses times, que contratam tanto, né, em tanta quantidade. Mas é um grande desafio, sim. Aí, de repente, se o Flamengo consegue superar o Chelsea, o Boto vai ter mais possibilidade aí, né, de dar Aí cresce a peso a essa declaração Vou falar uma que ele coisa deu para recentemente. vocês, que eu pensei agora há pouco. Eu concordo que o Flamengo tem totais condições de se classificar e, de repente, até jogar muita bola, até em primeiro do grupo. Por outro lado, eu iria com os pezinhos no chão, pensando em clubes brasileiros no Mundial. Porque o nosso discurso aqui, professor, Eugênio, não, é o Leão do México, é o Esperance da Tunísia, tarará, não, nós somos o time do Brasil. Ultimamente, no outro Mundial, nós temos apanhado e não temos chegado em final. Temos apanhado de time africano, de time mexicano, de time árabe. Ou estou errado? Verdade. Até por isso... Então vamos com calma, com o pezinho no chão? No discurso, pelo menos? Ou não? Estou exagerando. A questão que a gente está colocando é esse momento do Flamengo. Eu concordo. É esse Flamengo de agora, né? Que o torcedor do Flamengo vai lembrar do jogo com o Liverpool de 2019. Em 2019, o Flamengo supera o Al Hilal, que já era um bom time naquela altura. Inclusive o Carrilho jogava lá, né? E outros jogadores. O Flamengo supera o Al Hilal, vai para a final com o Liverpool e perde na prorrogação, tendo tido chance no final de empatar e levar para os pênaltis. E recentemente teve, inclusive, uma declaração do rapaz, Sadio Mané. Ele deu uma entrevista e falou sobre essa final, falou que foi um jogo muito difícil, mais difícil do que eles esperavam, que eles tiveram que, durante o jogo, se reorganizar ali, está acontecendo isso, aquilo. Então, foi um momento em que o Flamengo e o Liverpool eram um grande time do mundo, no momento, do mundo. Foi campeão de Premier League, foi campeão da Champions, o time do Klopp, com o Firmino, Salah, Mané e outros jogadores, né? O grande momento do Liverpool recente. E o Flamengo fez um jogo muito interessante contra aquele Liverpool, o Flamengo do Jorge Jesus. A questão é esse Flamengo de agora, que tem o Felipe Luiz estava jogando naquela época, agora ele é o técnico. Ele consegue manter esse nível nessa competição internacional. Se ele mantiver, ele deve superar os outros times, né? O Esperance, o Lyon. E aí vamos ver como é que ele encara o Chelsea, que é um Chelsea hoje não tão pronto quanto o Chelsea que venceu o Palmeiras, que era o Chelsea do Tuchel, que estava mais arrumado do que esse time de hoje. Mas ainda assim é um time que fez muito investimento, tem grandes jogadores e que joga, repito, num nível de competição diferente que o Flamengo está acostumado a jogar. E só para completar o que eu falei agora há pouco, os times brasileiros começaram a ter tanta